pouquinho dos níveis de organização do corpo humano. O corpo humano é uma unidade bastante complexa e a gente vai conhecer um pouquinho hoje como é formada essa estrutura. A gente tem aí desde uma visão micro, né, até uma visão do todo de como é que o indivíduo ele é formado. Então, todo indivíduo ele é formado, como todo ser vivo, é formado por células. Essas células vão formar os tecidos, esses tecidos formam órgãos, órgãos vão formar os sistemas do corpo e vai formar o indivíduo como um todo. Olha o esquema, né, que eu acabei de falar, exatamente desse jeito, a gente vai ver isso durante a aula algumas vezes. Então, aqui a gente tem os sistemas. Todo o indivíduo, ele tem alguns sistemas no seu corpo e num todo ele vai funcionar, essa integralidade vai funcionar como um todo. Nenhum sistema funciona sozinho, funciona individualmente. Todos se harmonizam para que de alguma forma o indivíduo ele seja um todo harmônico. Então esses sistemas aí no nosso corpo, além desse, né, que eu coloquei aí, que é o digestório, a gente tem o cardiovascular, o esquelético, o linfático, o respiratório, entre outros, né, que a gente tem aí formando o nosso corpo. Um exemplo, né, um esquema desse sistema digestório, o alimento percorrendo aí o seu espaço, só para mostrar aí que existem alguns órgãos compondo esses sistemas. Então, organismos são formados por sistemas e sistemas são formados por órgãos. Olha os órgãos, no nosso corpo a gente tem alguns exemplos que aí na frente a gente vai falar mais sobre ele, mas a gente poderia falar da língua, que é um órgão que faz parte do sistema digestório e que tem uma função dentro desse sistema. Então, os órgãos não estão nos sistemas aleatoriamente, eles desempenham função que vai corresponder à função daquele sistema. Olha o exemplo, a gente tem pulmões, a gente tem fígado, a gente tem estômago, tem órgãos do sistema masculino e feminino, reprodutor, enfim, a gente tem uma série de órgãos presentes. Então, órgãos, né, ou organismos, eles formam sistemas, sistemas formam órgãos e órgãos vão formar tecidos. Esses tecidos são agrupamentos de célula. Essas células são unidades que vão formar os tecidos. Olha um exemplo de tecido bastante vascularizado, né? Bastante sangue aqui presente. Inclusive o sangue é um tecido formado aí por várias células. Então, o nosso corpo ele é formado por pelo menos 4 tipos de tecidos. Ou melhor, por 4 tipos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Aqui o nosso esquema, né, sempre voltando para a gente não se perder nesse sentido. Todo organismo ele é formado por sistemas. Esses sistemas são formados por órgãos. E os órgãos vão ser formados pelos tecidos. E quem forma os tecidos? As células. É o que a gente vê aí. Olha as diferenças, né? As diferentes células. Essa não é uma célula, tá? Que é um protozoário. Mas a gente vê as diferentes outras células que formam o corpo, né? O indivíduo. Células do osso, células da pele, célula do fígado, célula do músculo, célula nervosa. Então, são alguns exemplos. A célula tem mais ou menos uma estrutura, que é um desenho esquemático, mas nessa estrutura a célula tem 3 partes que a compõem. A primeira é o núcleo, o centro controlador de todas as atividades. A gente tem a membrana plasmática, que é essa região externa, essa película que cobre a célula e controla também a entrada e saída de substâncias dela. E a gente tem o citoplasma. O citoplasma é toda essa região que vem do núcleo até a membrana. Então, tudo isso aqui que tem dentro da célula faz parte desse citoplasma. O que é necessariamente que tem dentro dele?
tem organelas. Organelas que são pequenos órgãos ou organoides e que vão desempenhar também as suas funções. Isso vai ser objeto de uma outra aula quando a gente for falar sobre a célula. Então, todo organismo é formado por sistemas, né? Não é um só, são vários. Esses sistemas é composto por órgãos, órgãos são compostos por tecidos e tecidos são compostos por células. Essas células têm unidades que não são unidades vivas, mas são unidades formadoras dela, né? Essas organelas que eu mostrei, que são formadas por moléculas, e essas moléculas são também formadas por átomos. Então, o desafio da nossa aula de hoje é você pesquisar a função desse órgão aí. Esse é o fígado, um órgão extremamente importante para o nosso corpo, e fica a dica aí, pesquisa sobre a função dele no nosso organismo. Até a próxima aula.